Lamentações 3, a partir do versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Versículo 39. E por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Pai, fala conosco nesta manhã bendita, nesse momento tão importante para nós. O momento em que nós abrimos mão de toda a distração, o momento em que nós nos desligamos de tudo ao nosso redor e voltamos toda a nossa atenção à Tua Palavra, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua Palavra é a luz do nosso caminhar. A Tua Palavra, Senhor, ela nos impede de tropeçar em alguma pedra. É a Tua Palavra que sustenta a nossa vida, que liberta-nos, que transforma-nos. Ó Deus, que a Tua Palavra cumpra o seu papel nesta manhã, de transformar a nossa mente, o nosso coração e trazer a Tua vontade para cada um de nós. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Que todos digam amém, amém. Glória a Deus. Nós vivemos numa epidemia de transtornos mentais. Os profissionais de saúde estão com os seus horários completamente sobrecarregados, lidando com pessoas que lutam contra as suas perdas, que lutam contra as suas dores, os desafios da sua vida. E o pensamento que vem, a grande questão é: será que nós, como servos de Deus, será que nós que conhecemos o Senhor, nós temos um jeito diferente do mundo de enfrentar as nossas perdas? Como nós agimos, como nós reagimos? Será que a nossa postura é diferente, nosso comportamento é diferente diante dos sofrimentos da vida? Diante das tristezas, das angústias da vida? Esse livro que está aberto diante de nós chama-se Lamentações. Ele tem apenas 5 capítulos. E cada capítulo tem 22 versos igualmente, exceto o capítulo 3. Capítulo 1, 22 versos. Capítulo 2, 22 versos. Capítulo 4, 22 versos. Capítulo 5, 22 versos. Número 3 tem 22 versos vezes 3. 66 versos. Esse livro é conhecido como livro poético e não como livro profético. E é interessante que os 22 versículos simbolizam as 22 letras do alfabeto hebraico. Então ele vai tratar lamentação de A a Z, do início ao fim. E esse livro foi escrito para nos consolar. Esse livro foi escrito para nos confortar. Porque todos os sofrimentos, todas as tristezas que um crente enfrenta, que o crente passa, termina em poesia, termina em música. Os mais belos hinos, as mais belas canções, não nasceram nos momentos de festa, mas nasceram em momentos de angústias. Nos momentos de provações e de sofrimentos é que nasceram as canções mais bonitas, mais lindas. É no sofrimento, é na provação que a gente adora a Deus. O crente palha, nas dificuldades, se afasta de Deus, se esfria, deixa de orar, deixa de buscar. Mas o crente verdadeiro, nos seus sofrimentos, nas suas angústias, ele se aproxima mais de Deus, ele busca mais a Deus.
Ele adora mais a Deus. Porque o sofrimento nos empurra para o quebrantamento. O sofrimento nos empurra para a dependência de Deus. Quando um crente de verdade sofre, ele sabe que sem Deus ele não pode nada. Deus é a sua força. Então ele se aproxima. Então ele se agarra com Deus. E eu quero com vocês aqui, nesta manhã, abordar alguns pontos extremamente importantes para nós. O que Jeremias está fazendo aqui? Jeremias, ele compõe esse lamento. A história conta que quando ele compõe esse lamento, ele está sentado, olhando para as ruínas de Jerusalém. Ele está olhando como que Jerusalém foi devastada pelos babilônicos. Não somente a destruição física da cidade, mas ele estava olhando, contemplando, meditando, pensando, refletindo sobre a morte das pessoas, o sofrimento das pessoas. Então, sentado, vendo o sofrimento do povo, ele compõe essa peça poética de lamento. E nesse texto, eu não sei se você observou aqui, como eu disse, tem 66 versículos, capítulo 3, enquanto os outros 4 capítulos têm apenas 22 versículos, denotando então aqui no capítulo 3 um tom de importância. De fato, vamos perceber que é um capítulo que vai nos trazer esperança, que vai nos trazer consolo e encorajamento para o dia de hoje. Como você e eu lidamos com as tristezas da vida? Como nós reagimos, porque temos aprendido que das coisas da vida, 10% é o que acontece conosco e 90% é como nós reagimos. Nosso problema não está nos 90% que acontece, mas nos 90% que reagimos, a maneira como nós reagimos à vida, a maneira como nós reagimos ao sofrimento, às angústias, é que diz tudo. Como nós lidamos com as tristezas da vida? Em primeiro lugar, observe o versículo 19, quando diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto, ou seja, da angústia e do veneno. Então, a primeira lição que nós podemos aprender aqui é que permanecer na sua tristeza só aumentará a sua angústia. Se você tomar a decisão de remoer aquela tristeza, a sua angústia vai aumentar cada vez mais. O nosso texto é riquíssimo do ponto de vista exegético, porque a tristeza, ela tem a ver com a memória. O que nos faz sofrer é a nossa memória. O que nos faz sofrer é porque nós não esquecemos, nós lembramos. Aquilo não é arrancado da nossa mente, mas ela está ali. Enquanto ela está ali, a gente sofre. No começo, o versículo 19, ele vai dizer: lembra-te. Lembra-te. E ele vai usar aqui 4 palavras para descrever 4 sentimentos que estão presentes na sua memória. Ele vai falar sobre a aflição, ele vai falar sobre o pranto, ele vai falar sobre o absinto, que é a angústia, ele vai falar sobre o veneno. Ou seja, são 4 palavras muito fortes, principalmente do ponto de vista hebraico. E como servos de Deus, irmãos, nós podemos ter 2 escolhas. A primeira escolha é você abraçar o estoicismo, que significa o quê? Significa você sofrer e dar uma de cínico, fazer de conta que não está acontecendo nada, disfarçar ao máximo, não expressar tristeza nenhuma, angústia nenhuma, embora você esteja explodindo por dentro, sendo destruído por dentro, numa implosão. Mas você também pode escolher ir aos pés do Senhor Jesus e se agarrar às promessas de Deus, à palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus chorou. A Bíblia também diz que nós devemos alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. E é interessante entender o que está nesse texto. Então, nós como servos de Deus e cristãos, povo de Deus, nós não devemos esconder as nossas dores.
Não devemos esconder as nossas tristezas, o nosso sofrimento, mas devemos botar para fora e colocar aos pés do Senhor. Segunda coisa importante nesse texto: se você permanecer na tristeza, cairá na amargura. Se você permanecer na tristeza, cairá na amargura. Versículo 20: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Veja que quanto mais ele recorda, quanto mais ele pensa e traz à memória os seus sofrimentos, suas perdas, suas dores, mais abatido ele fica. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E a ideia aqui é de entrar num processo de tristeza profunda, de depressão. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que a gente aprende aqui no texto. Está no versículo 21. Todos esses versículos falam de lembrança, de memória. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então preste atenção. Permanecer remoendo na tristeza, lembrando dos teus sofrimentos, isso não vai produzir esperança no seu coração. Permanecer remoendo a tristeza não vai gerar esperança em você. Mas quem não passa por isso? Quem não enfrenta isso? Porque a nossa vida, a nossa caminhada é cercada por tristezas. Enfrentamos as tristezas nos relacionamentos com pessoas. Enfrentamos as tristezas das lutas da vida. Enfrentamos as tristezas quando enfrentamos nossas perdas. Passamos por perdas. Nos entristecemos quando somos traídos. Quem não passa por isso? E às vezes a gente não pode nem chorar perto das pessoas, porque a gente tem que se fazer de forte tantas vezes, para que o outro também não caia, para que a família também não caia. E a gente tem que engolir o choro tantas vezes. Quantos lares, irmãos, quantas famílias estão vivenciando as tristezas nos dias de hoje, enfrentando suas lutas internas, seus sofrimentos e as suas angústias. Quantos lares enfrentando os seus dramas. O que o texto vai nos ensinar do ponto de vista positivo? O que pode me dar esperança em meio às dores das nossas tristezas? O que pode nos dar esperança no meio dos sofrimentos da nossa vida? A primeira coisa, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então a primeira coisa que eu e você precisamos de trazer à memória são as misericórdias do Senhor. E esta palavra misericórdia, usada no hebraico do Velho Testamento, é a mesma palavra usada também no grego do Novo Testamento para graça e amor. E é interessante que aqui no texto ele vai pluralizar. Ele não fala a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, mas ele fala as misericórdias. E por que ele fala as misericórdias? Porque para cada miséria que eu enfrento, Deus também tem um sofrimento no coração dele. Para cada problema, para cada luta que eu passo, Deus também tem um sentimento no coração dele. Nós servimos a um Deus sensível, a um Deus que se identifica conosco, a um Deus que conhece a dor da viúva, a dor do luto, a dor do traído, a dor do desempregado. Ele conhece a dor do endividado, do doente, daquele que está passando por dificuldades e lutas. Ele conhece. Porque o coração do nosso Deus é um coração misericordioso. Ele é o Pai das misericórdias. Mas além de plural, as misericórdias do Senhor também são a causa de não sermos consumidos.
E essa palavra aqui, consumido, significa que nós podemos até ser abatidos pela tristeza, mas nós não seremos destruídos pela tristeza. Abatidos sim, destruídos não. Nós podemos enfrentar as lutas da vida, nós podemos passar pelas dificuldades e provações das mais difíceis, mas por causa das misericórdias do Senhor, eu posso dizer como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. E nas tristezas nós precisamos, irmãos, nos apropriar disso. Louvado seja Deus. Terceira coisa importante é que as misericórdias do Senhor não têm fim. Interessante que Tom Jobim, ele dizia que felicidade tem fim, a tristeza não. Mas aqui diz, a misericórdia não tem fim. Enquanto estivermos nesse mundo, nós teremos aflições. Nós não estamos dentro de uma bolha, irmãos. Nós não vivemos numa redoma de vidro. Nós precisamos aprender isso. As aflições fazem parte da nossa agenda aqui nesse mundo. Enquanto estivermos aqui, vai ser como uma onda do mar. Tem hora que está em cima e tem hora que está embaixo. E tem hora que a gente leva, como chama mesmo? Um caixote. Um caixote não, né? É uma caixotada para tudo quanto é lado. Tem hora. A vida é assim. E isso já foi advertido para nós. Tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. E eu quero dizer para você uma coisa nessa manhã. Na verdade, eu não quero nem dizer, eu quero te lembrar. Nós venceremos as aflições. Nós venceremos as dificuldades. Justamente porque as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. Infinitas. E a quarta característica das misericórdias do Senhor é que elas são renovadas. O texto diz que elas se renovam a cada manhã. Por que a cada manhã? Por que as misericórdias do Senhor não se renovam a cada tarde, a cada noite? Mas a cada manhã. Porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus é homem de dores, ele sabe o que é padecer. Nós servimos a um Jesus que ele é o sumo sacerdote compreensível, que não há nenhuma fraqueza que você passou, que não há nenhuma tristeza que você passe, que ele não possa compadecer-se de você. Porque ele já passou por isso. Ele sabe o que é isso. O que pode nos dar esperança para enfrentarmos as tristezas da vida? Número 1, as misericórdias do Senhor. Número 2, a fidelidade do Senhor. Diga comigo, a fidelidade do Senhor. Eu gosto dessa expressão, fidelidade. E não precisa ficar aqui descrevendo o que é fidelidade. Ele só vai adjetivar a fidelidade dizendo que ela é grande. Grande. Se as misericórdias são infinitas, a fidelidade é grande. Porque Deus é grande. Porque Deus é grande. E esse Deus que é grande, ele tem uma aliança conosco. Ele tem uma aliança conosco. Porque não adianta saber que Deus é fiel, saber que Deus é grande, se na sua fidelidade ele não tivesse um compromisso conosco. Mas ele tem. Ele é fiel, é misericordioso, é grande, é poderoso e ele tem uma aliança conosco, com o seu povo. Fidelidade tem a ver com aliança. Quando você tem uma aliança com alguém, você é fiel a esse alguém. Quando você é fiel a alguém, é porque você tem uma aliança com ela. E no meio dos sofrimentos da vida, irmãos, nós temos que nos lembrar daquele versículo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele disse isso para o seu povo. Ele disse isso para um povo que estava no cativeiro. Ele não disse isso para um povo que estava solto, livre, andando, festejando. Quando ele disse, eu sei que pensamento tenho sobre vocês, pensamento de paz
O povo estava em sofrimento. O povo estava no cativeiro. A fidelidade de Deus não significa que tudo na sua vida vai ser um mar de rosas. A fidelidade de Deus significa que Deus vai estar com você todo momento da sua vida. A fidelidade de Deus significa que Ele jamais abandonará você. A fidelidade de Deus significa que não importa o que você passar, Ele vai renovar as suas forças todos os dias. Quando você passar pelas águas, e quando você passar pelos rios, e quando você passar pelo fogo, Ele estará com você, porque você pertence a Ele, e Ele está conosco. Terceiro lugar, o que pode nos dar esperança para enfrentar as tristezas da vida? Saber que Deus é a nossa porção. Ele é a nossa porção. Versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Diz a minha alma. Por que ele disse a alma dele? Por que ele não está dizendo para o outro? Para uma outra pessoa? Ele está dizendo para a sua própria alma. Porque ele está trabalhando com memórias. Ele está trabalhando com lembranças. Então as lembranças são amargas. As lembranças são doídas. Mas ele disse para a alma dele que Deus é a nossa porção. E o que significa isso? Deus é a nossa herança. Deus é tudo de mais precioso que nós temos. Deus, sim, é a nossa maior riqueza. Deus, irmãos, é tudo que nós temos na nossa vida. E a única coisa que nós vamos levar dessa vida, deste mundo, é Deus. E mais nada. Então pensa assim: Senhor, eu estou passando por esta dor. Eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por esta luta, eu estou passando por esse sofrimento, eu estou passando por esse processo, Senhor, e eu não entendo tantas vezes porque eu não aceito, Senhor, porque eu não compreendo, eu questiono sim, eu choro sim, mas o Senhor, és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és a minha riqueza, Tu és tudo que mais me importa nessa vida, Pai. Vamos ao Salmo de Asaf, um instante. Vamos num bate e volta. Lá no Salmo de Asaf, Salmo 73. A gente vai lá rapidinho e volta. Versículo 25, 26, 27 e 28. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Em outras palavras, você tem Deus? Você tem tudo. Se você tem Deus, você tem tudo. Ele é a porção da tua vida. Ele é a tua riqueza. Ele é a tua herança. Irmãos, a gente, de uma vez por todas, a gente precisa transformar a nossa teologia em prática. A nossa teologia não pode ser só teoria. Ela precisa ser transformada em vida. Nós precisamos viver aquilo que nós cremos. Experimentar aquilo que nós cremos, irmãos. Deus é a única coisa que a gente tem de mais precioso nessa vida. Ele é tudo para nós. A presença de Deus. A presença de Deus é a maior riqueza na vida do homem. Mas veja, em quarto lugar, fala das misericórdias, fala da fidelidade, fala que Deus é a nossa porção. Mas eu queria descrever outra expressão que está aqui, do versículo 25 ao 27, que diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Veja aqui que bom
é uma palavra que se repete aqui por 3 vezes. E cada vez que ela se mostra, ela traz um apontamento para nós. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a confiar no caráter de Deus. Deus é bom. Nós temos que aprender a confiar nisso. Deus é bom. Ele continua sendo bom. Ele não perde a sua bondade. Nós enfrentamos as nossas crises, mas Deus não tem crise. Nós somos instáveis tantas vezes, mas Deus não tem instabilidade. Ele é bom. Eternamente bom, imutavelmente bom. E nós precisamos de crer nisso. Até quando passarmos pelas nossas lutas, que nós não entendemos como que Deus é bom se eu passo por isso. Nunca questione a bondade de Deus. Ele é intocavelmente bom. E por isso, o salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. As misericórdias do Senhor duram para sempre. E Jó aprendeu isso quando ele disse: bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora a minha teologia é vivencial. É vivencial. Eu conheço o Senhor. Eu conheço a sua presença. Eu tive uma experiência profunda com Deus na minha luta, no meu problema, no meu sofrimento. Eu passei a conhecer de perto a sua bondade. Eu sei que o Senhor dá, eu sei que o Senhor tira, eu sei que o Senhor, Ele preserva quando Ele quer. O Senhor é poderoso para restituir tudo na minha vida. Se Ele quiser, Ele pode tudo. Nós que perdemos entes queridos que partiram para o Senhor, nós não os perdemos. Eles nunca foram nossos, eles sempre foram do Senhor. E eles estão nesse momento com o Senhor, ressuscitados, glorificados, festejando. Eles estão num grande banquete, numa alegria, sem pensar nos sofrimentos aqui desta vida. E daqui a pouco vai acontecer, sabe o quê? Nós os encontraremos. E aí vai ser uma festa dobrada. Vai ser só alegria. Porque daqui a pouco, por um breve tempo, irmãos, nós estaremos voltando para casa. Aprenda a confiar no caráter do Senhor. Deus é bom. Outra coisa, aprenda a confiar no tempo de Deus. Versículo 26. Bom é o Senhor para os que... Qual é o verbo? Esperar, esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o quê? Aguardar. A gente não entende. Bom é esperar, bom é aguardar. Tem alguma coisa errada aqui. Porque não está batendo com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente pensa. Tem alguém aqui nessa manhã que adora uma fila de espera? Hã? Sala de espera, pronto. Ninguém gosta. A gente não foi treinado para esperar. Principalmente nesses tempos que a gente vive hoje em dia. Quem tem pressa de tudo, é ansioso com tudo. Quem gosta de esperar? Quem gosta de aguardar? Tem alguém aqui assim? Graças a Deus não tem nenhum mentiroso aqui hoje. Ninguém gosta. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: olha, bom é o Senhor. Então espera. Espera. Espera porque Deus tem o tempo dele. Não é o nosso tempo. Ele vai mudar a sua sorte. Ele está com você nesse problema. Ele está com você nessa dificuldade. Ele está com você nessa crise. Ele está com você nessa luta. Ele está com você nessa tristeza. Espera no Senhor porque as coisas vão melhorar. Creia e traga isso à sua memória. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma festa também dura para sempre. E a gente tem que estar pronto para tudo. Então, número 1, aprenda a confiar no caráter de Deus. Número 2, aprenda a confiar no tempo de Deus. E agora, terceiro, aprenda a confiar
na disciplina de Deus. Aprenda a confiar na disciplina de Deus. Versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo, a disciplina, na sua mocidade. Bom é para o homem. E essa palavra homem aqui, ela está no sentido genérico, ou seja, serve tanto para a mulher quanto para o homem. É o ser humano. Mas essa palavra aqui também é traduzida por guerreiro, no original. Ou seja, trata-se de uma pessoa resiliente. De uma pessoa resiliente. De uma pessoa que enfrenta os seus dramas de cabeça erguida, porque tem sido fortalecido pela força do Senhor. É quando Deus diz, ser forte e corajoso. Ou seja, bom é para nós suportarmos o jugo, aguentarmos. Por quê? Porque enquanto você passa pela disciplina, enquanto você passa pelos seus dramas, Deus está trabalhando na gente, Deus está lixando a gente, Deus está polindo a gente, Deus está santificando a gente, Deus está purificando a gente, então aguenta. Porque Deus é bom, e Ele não faz nada na sua vida que não seja para o seu bem. Ele não faz nada na nossa vida que não seja para o nosso benefício. Deus disciplina quem Ele ama. É por amor. E a gente não entende porque a gente tenta diminuir Deus. A gente acha nas relações humanas que se tem amor, não tem dificuldade, não tem problema. E aí nós tratamos Deus de maneira reducionista. Descemos Deus. E achamos que com Deus também tem que ser assim. Se Ele nos ama, Ele tem que nos livrar de tudo. Mas exatamente porque Ele ama, é que Ele nos disciplina. É que Ele nos permite passar pelos nossos dramas. E ali Ele está nos conformando à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos sendo mudados, moldados, transformados. Mas eu quero, com vocês, partir para a conclusão dessa mensagem. O que nós temos que fazer hoje? Então a gente salta agora para o versículo 39. Que diz assim, por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A verdade tem que ser dita. Nós somos especialistas em reconhecer o erro das pessoas. E temos dificuldade de reconhecer os nossos. Mas dos outros a gente é afiadíssimo. Sabemos descrever o pontinho todinho errado que o outro está fazendo. Só que às vezes, se você se colocar no lugar do outro, você não faz até essa parte do que ele faz. Mas saber falar, a gente sabe. Mas nós temos que reconhecer que a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas angústias, as tristezas da nossa vida, elas estão ligadas a nós e ao plano que Deus tem para a nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida está debaixo de um plano soberano de Deus. As nossas dores, nossos sofrimentos, nossas dificuldades também estão ligados à nossa desobediência. Existem problemas que nós enfrentamos hoje na nossa vida, que nós enfrentamos por causa da nossa desobediência, que trouxe consequência. Que a gente pode até se arrepender, até receber o perdão de Deus, e Ele perdoa, mas Ele não nos isenta das consequências daquilo que a gente fez. Tem tristeza, tem angústias que nós enfrentamos hoje, que estão ligadas à nossa infidelidade, muitas vezes, e à nossa, tantas vezes, independência de Deus. Porque não queríamos depender dEle, e tomamos a dianteira, e passamos a agir da nossa forma, a falar da maneira que nós achamos que tinham que ser dito, tomar as decisões ao nosso próprio modo. E deixamos Deus à parte. E as tristezas vêm, as angústias vêm. Então, antes de sair se queixando de tudo, se queixando das pessoas, se queixando de todo mundo, diz o texto, queixe-se o homem de si mesmo. Queixe-se dos seus próprios pecados. Olha para dentro de você e veja o quanto você precisa melhorar. É esse olhar
para dentro de nós, irmãos. É esse examinar-se, esse autoexame que precisa de ser feito por cada um de nós. O que você tem que fazer? Lamentações 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los. E o quê? Voltemos para o Senhor. Louvado seja Deus. Por que isso? Porque Jeremias, ele não é só o profeta chorão. Ele é o profeta da esperança. Profeta da esperança. Olha o que diz lá em Jeremias 14, versículo 8. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia. Esperança de Israel. Esperança na Bíblia não é um sentimento. Esperança na Bíblia não é só uma expectativa daquilo que vai acontecer lá na frente. Então você espera, você tem esperança de que algo vai acontecer de bom lá na frente. Mas biblicamente, sobretudo, esperança é uma pessoa. Deus é a nossa esperança. Meu coração está cheio de esperança, porque o meu coração está cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Eu coloquei na minha cabeça de um tempo para cá que eu preciso ser otimista. Otimismo indestrutível. Eu quero exercitar dentro de mim, eu quero olhar as coisas com bons olhos. Eu quero enxergar tudo bom nas coisas, tudo que está acontecendo, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, tudo é bom. Mas pastor, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo? Deus está cuidando de tudo. Vai dar tudo certo. Bora avançar, bora para frente. Se não der certo a gente muda, mas vamos crer que vai dar certo. E vamos tocar o barco. Porque se não for assim, irmãos, a gente afunda. Jeremias 17:7, ele vai dizer assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A tua esperança não está nas pessoas. A tua esperança não está nos resultados, nas circunstâncias. Está no Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode me dar esperança é o Senhor. Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é a nossa esperança, desde agora e para sempre. Então, se você tiver que chorar as suas tristezas, chore, mas chore aos pés do Senhor Jesus. Não fica reclamando, não fica murmurando, e nem fica tratando mal as pessoas por causa dos seus problemas. Porque um crente rabugento é uma incoerência. Fala para o seu vizinho aí, deixa de ser rabugento. Fala para o seu pastor, deixa de ser rabugento, pastor. Olha, todos nós temos os nossos altos e baixos. Tá bom? Você vê a gente rindo, você não sabe o que a gente passa. Vê bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, tá parecendo um bonequinho do Playmobil. Mas não sabe o que o outro está passando. Todo mundo enfrenta os seus altos e baixos. E Jesus disse, agora você tem tristeza, mas essa tua tristeza será transformada em alegria, e ninguém vai poder arrancar essa alegria de você. Aleluia! E essa alegria que nós temos é Jesus. Jesus é a nossa alegria, é a nossa esperança. E você pode se decepcionar com qualquer pessoa, você pode se decepcionar com qualquer situação da sua vida, mas jamais, jamais Jesus Cristo te decepcionará. Ele é a tua esperança. Amém, irmãos? Eu quero chamar os músicos aqui. Eu quero te contar uma história real. Como diz o outro, é um fato venérico. Havia um homem chamado Spafford, Horácio Spafford. Ele era de Chicago, nos Estados Unidos. Um advogado riquíssimo. Só que, numa época, um incêndio acometeu toda a cidade de Chicago. Destruiu a cidade inteira. E destruiu um escritório que ele tinha, com todos os documentos
os processos, os arquivos, tudo lá. Destruiu tudo. Ele tentou refazer a sua vida, ele era rico, tinha investimentos, muitos bens. Para consolar a família, já tinha uma promessa deles fazerem uma viagem para a Europa. Ele chegou para a esposa e falou assim, olha, pega as crianças, vai para a Europa, eu vou tentar reaver os investimentos aqui, levantar as coisas aqui, em seguida eu vou. A esposa vai então e pega um navio com as 4 filhas que ele tinha. Um pouco mais lá na frente, esse navio se choca com outro navio e naufraga. A senhora Spafford, ela tenta salvar as 4 filhas, mas o naufrágio arrancou as 4 filhas de seus braços. Elas morreram. A profundidade da água era de 3 milhas. Ela foi salva. Depois ela escreve uma carta para Horácio Spafford. E essa carta tinha uma frase: salva sozinha. Ela volta para casa, eles choram juntos. Ele tenta por 2 anos reconstruir a sua vida. Um homem rico, ele perde todos os seus bens, ele perde toda a sua riqueza. Ele fica extremamente pobre. O tempo passa, ele morre. E depois da sua morte, foram no escritório dele, mexer nas coisas, arrumar, organizar, realinhar tudo. E descobriram uma carta que estava colada na sua parede, na parede do escritório dele. Essa carta tinha um texto escrito. Esse texto estava assim: se paz a mais doce me deres viver, se dor a mais forte eu sentir, ou seja, onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Se paz a mais doce me deres viver, se dor a mais forte sentir, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, sempre sou. As mais belas canções são escritas na noite escura da alma. As nossas tristezas, as nossas angústias não são para nos destruir, são para nós glorificarmos ao nosso Deus. Aprenda a cantar, aprenda a louvar, aprenda a adorar a Deus enquanto você enfrenta as suas provas. Mas não se renda, não se renda, porque Deus nunca te deixará, Ele nunca te abandonará. Ele estará com você todos os dias da tua vida, até o fechamento da história. E a nossa esperança não está aqui nesse mundo. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limitar a esse mundo, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. A nossa esperança é a glória de Deus, é o nosso lar celestial. E estar com Cristo Jesus é incomparavelmente melhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Senhor, eu quero te louvar pela tua presença na nossa vida, Pai. A tua presença faz toda a diferença. Os justos enfrentam as mesmas lutas que os ímpios, os mesmos dramas, a tempestade, os problemas, as adversidades, elas batem na porta dos justos e batem na porta dos ímpios, daqueles que servem a Deus e daqueles que estão afastados de Deus. Todos igualmente enfrentam suas dificuldades. A diferença não está nos problemas,
A diferença não está nos dramas, nas lutas, nos sofrimentos. A diferença está no Deus que nós servimos. Porque o Senhor é o nosso bálsamo. O Senhor é o nosso alimento. O Senhor é a nossa vitamina. É a nossa força. É o nosso abrigo. É o nosso escudo. É o nosso sustento. O Senhor é tudo para nós. Essa é a nossa diferença. Nós podemos enfrentar os problemas. As ondas vêm contra nós, os ventos sopram contra a nossa casa, e as ondas vêm tentando destruir os nossos fundamentos, mas a nossa casa, ela está fundamentada sobre a rocha firme e inabalável da tua presença, Senhor. A nossa casa não está construída sobre areia, então ela não cai, ela não tomba, ela não é destruída. Essa é a diferença. Os nossos alicerces são a tua palavra, a tua presença. Obrigado pela tua presença. Não fomos nós que te escolhemos, foi o Senhor quem nos escolheu. O Senhor fez de nós teu povo. O Senhor é que fez aliança conosco. E essa aliança é uma aliança que dura para sempre. Ela é inquebrável. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, Pai. Obrigado porque elas se renovam a cada manhã. Obrigado pela tua bondade. O Senhor é bom. Apesar das lutas e dificuldades, o Senhor é bom. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Ela não tem fim. Obrigado. O Senhor não pode mudar. Tu és imutável. Obrigado, Senhor, por tudo. Fortalece o meu irmão. Fortalece a minha irmã. Capacita o teu povo. Levanta aquele que está caído. Ó Deus, faz brilhar a tua luz sobre o rosto daquele que está apagado no seu semblante. Em nome de Jesus, acende a chama da esperança. Acende a chama da esperança. A esperança que nós temos por ter Jesus na nossa vida. Oh Pai, trabalha nesta causa, trabalha nesta vida, em nome de Jesus. Muda situações, muda quadros, sustenta, fortalece, capacita, glorifica o teu nome, Senhor, na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, e que todos digam amém e amém. Glória a Deus.